tá? E diz assim o texto: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava, no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que ele estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, a tua palavra é maravilhosa. Ela é linda, ela é viva, ela proporciona cura, libertação. Senhor, a tua palavra, ela muda de dentro para fora. Ela nos contagia com a alegria de sabermos que todas as coisas estão debaixo do teu governo, de tua autoridade, de teu poder. Dependemos do Senhor, Pai. Somos dependentes do Senhor. Somos dependentes, Pai, da sua graça, da sua misericórdia. Para nos conduzir em verdade, em santidade e justiça. Que o teu Espírito Santo, amado, possa ministrar-nos, possa fazer-nos compreender, ó Deus, a tua palavra de forma poderosa, para que haja cura nesta noite, para que haja salvação, para que haja mudança de mentalidade, para que nós, como igreja, possamos ser ensinados em todos os teus caminhos. Ministra-nos, Pai. Fala a cada coração e mente aqui nesta noite. Em nome de Jesus, meu Senhor. Amém. Quantas vezes será que a gente já ouviu ministrações a respeito desse texto? Incontáveis, né, amados? Mas esses dias, ao ler esse texto, algo me despertou profundamente, porque eu tenho compartilhado com os irmãos, a gente às vezes lê a Bíblia de uma forma tão corriqueira, como um passar de olhos. Mas quando a gente para obedecer aquilo que o Senhor disse a Josué, é um texto que fala muito ao meu coração. Quando o Senhor disse a Josué: eu fico pensando, amados, que o sentimento de Josué, quando agora ele está sozinho, o que eu quero dizer, sem a presença de Moisés,
Porque enquanto Moisés estava com ele, a responsabilidade era de Moisés. E Josué, mesmo como um líder secundário, ele se garantia ali em Moisés. Isso não é nada errado, né? A presença de alguém que a gente confia, a gente se sente bem. E eu fico pensando, quando Deus fala para Josué, em um momento que agora era a iminência da realidade da promessa, ou seja, entrar na terra prometida. E Deus fala para Josué, medita, tantas coisas para falar, tantas coisas para instruir naquele momento ali, da iminência da entrada, de atravessar o Jordão. Mas o que o Senhor chama a atenção de Josué, medita, de dia e de noite. Tenha o cuidado de fazer tudo aquilo que está escrito no livro da lei. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Aí fará o teu caminho prosperar. E ao ler esse texto, eu fui bastante ministrado com 3 perguntas. 3 perguntas que são a base do texto, são um alicerce dessa situação. Aqui Jesus, quando eu tentei entender essa situação, porque essa situação de Jesus acalmar a tempestade, ela se encontra nos 3 evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. E eu fui verificando nesses outros evangelhos essa situação para entender por que Jesus despede e sai de fininho, e ele vai para um lado do lago, né, que fala o mar, né, mas na verdade não é o mar, isso é um lago. E ele vai para um outro lado do mar da Galileia, para a parte oriental, que é chamado de, por alguns, né, de Lago Oriental. E esse outro lado é um lugar deserto, pouco habitado. Mas Jesus parece que ele queria descansar, parecia que ele estava cansado, porque o texto fala que ele se deita sobre uma almofada na polpa do barco, na parte de trás do barco. Mas nessa situação acontece algo, uma tempestade. Uma tempestade que agitava tão violentamente aquele barco que aterrorizou mesmo pessoas como Pedro, Tiago, João e André, que eram pescadores profissionais de nascença. Aterrorizaram aqueles, amados, que tinham a habilidade de navegar naqueles lagos, naquele mar da Galileia, o lago, de uma forma ousada, cresceram naquilo. Mas eles ficaram, a palavra diz que eles ficaram aterrorizados. Houve terror na sua vida. Eles foram possuídos por uma condição que causou neles grande medo. Eu fico pensando o tamanho daquelas ondas que se arremessavam contra aquele barco, e fico pensando à medida que aquele barco ia enchendo de água, porque eles obedeceram a Deus. No primeiro versículo 35, diz assim: Jesus disse-lhes, passemos para o outro lado. Passemos para a outra margem. Sabe, obedecer a Jesus não nos livra da tempestade. E é difícil compreender que existe a possibilidade de enfrentarmos tempestades obedecendo uma ordem de Jesus.
é mais fácil a gente compreender essa situação quando andamos em desobediência. Porque quando a gente faz algo que é contrário àquilo que o Senhor ordena, e a gente vem para a tempestade, a gente fala assim, eu sei porque eu estou na tempestade. Um jargão evangélico fala assim, eu sei porque eu estou no deserto, porque eu desobedeci. Mas entender que às vezes a gente está na tempestade ou está no deserto porque Deus mandou, isso causa uma angústia na gente. Jesus não é Deus? Será que ele não sabia do vento? Será que ele não sabia da tempestade? Será que não sabia que haveria um risco grande em atravessar naquele exato momento para o outro lado? Mas eles seguiram uma ordem de Jesus. E naquela ordem de Jesus, eles se viram sendo jogados de um lado para o outro. Nós, crentes, cristãos, e quando eu falo cristãos, amados, eu não falo de uma denominação. Eu falo todo aquele que professa Jesus como Senhor e Salvador. Esse é cristão. Nós temos uma visão muito romântica a respeito da vida com Deus. Imaginamos que, já que temos Deus na nossa vida, então eu tenho a bênção, eu tenho a prosperidade, eu não terei nenhum problema na família, eu não terei nenhum problema na saúde. Essa visão romântica é deturpação do Evangelho com as falsas promessas. Porque Jesus ele deixa muito claro para os seus discípulos, em muitas situações, de que neste mundo tereis aflição. Mas ele dá uma outra garantia, e a garantia é, mas não se preocupem, mas não temam, pois eu já venci o mundo. E muitas vezes, amados, a tempestade que está de fora de nossas vidas, ela começou dentro de nós. Ela surge dentro de nós. Às vezes a tempestade que vive ao nosso redor, em nossa família, no trabalho, é porque, primeiro, o vento começou a soprar dentro do nosso interior. E o Senhor diz para nós a respeito dessas tempestades, de como lidar com elas. A primeira pergunta, no versículo 38, Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? A primeira pergunta é direcionada a Jesus. Você já fez uma pergunta parecida com essa para o Senhor? Senhor, o Senhor não está vendo a situação? O Senhor não está se importando? Senhor, o Senhor não está olhando para a minha nação e não está vendo o que está acontecendo? A injustiça? Senhor, o Senhor não está vendo a injustiça no trabalho que estão fazendo comigo? Senhor, o Senhor não está vendo? Olha, eu te sirvo, Senhor, eu sou dizimista. Senhor, eu sirvo ao Senhor, eu cuido de pessoas. O Senhor não está vendo que eu estou desempregado e o Senhor não se importa comigo? Senhor, eu te sirvo todos os dias, eu busco a tua face e agora eu recebo um resultado aqui de um médico dizendo que eu tenho uma situação de enfermidade. O Senhor não está vendo? O Senhor não se importa que eu pereça? Os discípulos acordaram Jesus com um clamor por salvação. Às vezes nós somos assim, irmãos. Nós queremos acordar Jesus com um clamor
para a nossa salvação, para o alívio de nossa dor, para a resolução dos nossos problemas. É uma cena que, claramente, o medo deles, claramente, é uma cena que captura o conflito entre a fé e o medo. Existe um conflito ali. Quando a gente vai nos evangelhos de Lucas, a gente vai ver que Jesus curou paralíticos. Fala da viúva de Naim, que Jesus ressuscitou o filho dela. Mas agora, eles estavam vendo esses milagres, mas agora quem precisava do milagre era eles. E quando é a gente que precisa do milagre, a coisa muda de perspectiva, ela muda de figura. A gente olha ali dos outros experimentando os milagres, sinais e prodígios, e, na verdade, esses outros deviam gerar em nós, olha, força, poder e confiança de quem estava ao nosso lado. Mas agora, a visão é, Senhor, não te importas? Como é que é, Senhor? O Senhor não vai agir? Vamos lá, Jesus, acorda, faz alguma coisa em meu favor. A frase usada pelos discípulos em Mateus 8, Senhor, salva-nos, estamos perecendo, reflete realmente um medo profundo e imediato. E o uso do termo perecemos, os irmãos sabem que eu gosto de fuçar essas coisas, a palavra perecermos no grego é apoluni, que significa perder-se ou destruir-se. Indica não apenas o medo físico da morte, mas também um sentido de desespero total. Então, quando o evangelista Mateus escreve, ele estava no barco naquela situação, e ele escreve o evangelho, ele usa a palavra perecemos, que no grego significa um sentido de desespero total, porque ele entendia o que ele estava sentindo. E a gente vê ali, então, realmente um embate entre fé e medo. E sabe o que é mais forte em nós, amados? Se você fosse falar o que é mais forte em nossas vidas, a fé ou o medo? Qual seria a sua resposta? Porque quando a gente tem um embate, tem a situação, a luta, a tempestade, colocamos assim, seja ela interior ou exterior, o que é mais forte em nós? A fé ou o medo? Essa dinâmica humana da fé, quando ela é confrontada, ela precisa ser confrontada, ela precisa ser desafiada para revelar em nós aonde está a nossa confiança, irmãos. Ela precisa ser desafiada. Porque senão vamos viver uma fé, torno a repetir, repetirei, uma fé intelectualizada, no nível da razão, sem gerar em nós a viva esperança que há na vida com Cristo. E o Senhor muitas vezes vai permitirmos sermos sacudidos para revelar verdadeiramente aonde a nossa fé se encontra. Porque quando vem a situação nos balançar, é que revela realmente aonde a nossa confiança está. Existe um livrinho chamado O Discípulo, de Juan Carlos Ortiz. Ele usa uma figura, nos comparando como uma árvore frutífera. E ele fala que quando a gente é segurado e balançado, é que nós revelamos os frutos que caem. Apesar desses discípulos
fizeram essa pergunta para Jesus: não te importa que pereçamos? Mas eu lhe garanto, amados, essa pergunta é mais comum do que a gente pensa. E perguntamos para o Senhor: não se importa com o que estou passando? O Senhor não está vendo? Senhor, existe uma promessa que o Senhor estaria comigo todos os dias da minha vida. Sabe, a gente lembra bem os textos que reforçam a nossa posição, né? Eu acho muito interessante isso. Na minha experiência, eu vi pessoas usando os textos de forma mais variadas possíveis para reafirmar suas posições. E eu, como gosto de contexto, eu falo: irmão, isso está fora de contexto. A aplicação do texto não é essa. Não é essa. Achamos, às vezes, amados, que Deus é injusto. Como os discípulos talvez estivessem achando. Nós só estamos nessa situação porque o Senhor mandou a gente atravessar. A culpa é do Senhor. Achamos que se estivéssemos no lugar de Deus, talvez num estalar de dedos, rapidamente resolveria muitas injustiças. E o Senhor, no entanto, com grande paciência e amor com nossas vidas, Ele escreve dizendo para a gente: os meus planos não são de vocês, nem os meus caminhos são os vossos caminhos, diz o Senhor. Eles são mais altos. Quando Paulo escreve à igreja de Romano, no capítulo 8, ele escreve assim, e é um versículo que nós conhecemos bem, dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas a gente pensa que todas as coisas são só as boas, irmãos. E às vezes, as ruins, as lutas, os desafios são bons, são tremendos. Mas se fosse perguntar para nós, o desejamos, os queremos, certamente, eu seria dizer: eu não queria, não. Paulo, no capítulo 5 de Romanos, no verso 3, ele escreve assim: também nós nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para o desenvolvermos esperança, novamente, Romanos 5, verso 3. Também nos alegramos ao enfrentarmos dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolver em perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado. E o caráter aprovado fortalece a nossa esperança, e essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para encher o coração com seu amor. Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, Tiago, irmão de Jesus, escreve: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria sempre que passareis por qualquer tipo de provação. Sabe, amados, eu acho esse texto desafiador e ao mesmo tempo confrontador. Porque Tiago, ele fala de uma fé bem viva, uma fé aplicada, uma fé que gera uma outra condição e um outro nível na vida e na comunhão com o Senhor. Porque
Tiago, ele está escrevendo a uma igreja que está em dispersação, chamado diáspora, perseguida, espalhada. E ele fala para esses irmãos que estão sentindo o bafo da perseguição, o sopro da morte nas suas costas. Ele fala para essas pessoas, olha, eu quero que vocês entendam uma coisa. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabe que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E o que mais nos falta? Essa palavrinha chamada perseverança. Eu vi muitas pessoas desistirem, amados, no meio das lutas. E culparam Deus por elas. Culparam Deus por não ter os livrado daquela situação. Se decepcionaram com Deus, com a igreja, com pessoas, porque a perseverança, ela custa. Ela exige de nós disciplina. Ela exige de nós empenho. Ela exige em nós, amados, esforço, e esforço físico. Porque exige de nós um movimento. Porque as lutas, ela têm uma característica na vida das pessoas. As lutas, a tempestade, os vendavais, as ondas, seja o nome que for, ela tem uma tendência de nos amarrar, de nos paralisar, de nos engessar, de colocar grilhões em nossas pernas e nos deixar imobilizados, engessados ali. As lutas, ela tem essa característica na vida daqueles que não reagem a ela. E as pessoas que não entendem, e eu já fui uma delas, eu entendo, porque vêm as situações e elas nos deixam cabisbaixo, elas nos deixam tristes, elas nos paralisam de tantas formas. Mas o Senhor está dizendo, olha, primeiro um estado de ânimo, em vez de tristeza, a alegria. Primeiro, Tiago escreve, primeiro é um estado de ânimo, não a tristeza, não a angústia, não a dor, mas a alegria. Fique alegre por esse momento, se regozije por este momento. Ele escreve, sempre, porque ele é ousado, ele fala motivo de grande alegria. Olha, e nem qualquer medida de alegria, não. Tiago escreve uma medida de grande alegria. Aí, no segundo momento, ele fala, olha, a visão que você tem que ter é, pois sabe que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Ele está falando de amadurecimento. Ele está falando de um estágio que te tira de uma posição estática, pequena, e coloca numa posição maior diante de Deus, na comunhão e na intimidade com aquele que é Criador dos céus e da terra. A visão de Tiago não é uma visão terrena, amados, é visão de reino. Porque ele não está sendo guiado e instruindo as pessoas pelo momento, pelas circunstâncias dessa terra, mas ele está enxergando algo além, algo que vem depois, algo que está esperando e aguardando depois. E a gente, na situação, a gente só vê o agora, só vê o momento. E Tiago fala, ó, a perseverança tem oportunidade de crescer. E ele continua no verso 4. E é necessário que ela cresça. Pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amados, isso é lindo demais. Isso é lindo. Porque para os discípulos que estavam no barco com Jesus, faltava algo. Porque se não faltasse algo,
Eu acredito assim. Pedro, João, Tiago e André conversando. O barco está enchendo. E Pedro, preocupa não, Jesus está ali. É, verdade. O que a gente faz? Vão descansar, vão dormir, vão comer, vão cantar. Preocupa não. Ele disse para a gente, passamos para o outro lado. Ele empenhou sua palavra dizendo, passamos para o outro lado. Cabe a ele. Vamos descansar. Vamos contemplar a tempestade. Olha o tamanho daquela onda. Bacana, né? A gente precisa mudar as perspectivas, irmãos. A nossa reação, se eu fosse fazer uma forma matemática, é igual a proporcional ao nosso relacionamento com o Eterno. A nossa reação diante das circunstâncias, ela é igualmente proporcional ao nosso relacionamento com o Eterno. Sabe, amados, as lutas vêm, as tempestades surgem. Talvez não agora, talvez não foi essa semana, mas quem garante que amanhã não vai vir? E uma coisa que a gente precisa aprender é que o nosso tempo não é o tempo de Deus. E entender esse tempo de Deus é desafiador. É uma disciplina feroz, porque há a nossa tendência natural de querermos para ontem. Para ontem. Ainda mais quando a gente recebe uma palavra, né? De conhecimento, sabedoria, ou Deus usa um irmão para comunicar coisas que vai te levar, e você e eu, a gente fica naquela ansiedade. E aí, Senhor, é para esse tempo? E aí, Senhor, é para esse tempo? E aí, Senhor, é para esse tempo? Parece aquele gravador que arranhou o disco que só cai na mesma sintonia ali. E a nossa fé, ela vai passar pelo teste do tempo. Isso tem a ver com nos preparar emocionalmente, espiritualmente, para recebermos aquilo que Deus tem. Vocês lembram de Lázaro, amados? A palavra diz que Deus amava Marta, Maria e Lázaro. Isso está no Evangelho de João, capítulo 11. Havia uma situação que Lázaro estava enfermo. E Marta manda pessoas avisar Jesus, olha, o teu amigo, a quem tu amas, está doente. E Jesus fica sabendo. E fica ainda 2 dias. Novamente, Jesus chega um momento, Jesus fala, vamos voltar. E quando Marta sabe que Jesus está voltando, ela vai se encontrar com Jesus e fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse. Depois, no outro versículo, já no final, agora é Maria que, sabendo de Jesus, corre ao seu encontro, cai aos seus pés, e ela fala novamente, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Esse é o ponto central, amado, o se. A gente espera que Deus reaja ao nosso grito, ao nosso desespero, ao nosso recado, à nossa petição, no momento e na hora que a gente quer. Marta envia o recado a Jesus, olha, o teu amigo, aquele que tu amas, diz o texto assim, ele está doente. Ele diz, beleza,
Fique em paz, tranquilo. Recebi o recado. A gente vai ficar mais 2 dias aqui. A palavra ali, amados, é Jesus comunicando a eles a seguinte expressão: tenho tempo. E esse tempo tem a ver com a glória de Deus. Lázaro está dormindo. Isso não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Às vezes a tempestade na nossa vida tem a ver com a glória de Deus. Tem a ver com Deus ser exaltado na sua história. Porque quando as lutas vêm, nós somos bem treinados, amados, e jamais se esquecem das lutas que nós vivemos. E quando a gente vê Paulo no momento, quando em 2 Coríntios capítulo 3, Paulo escreve à igreja de Corinto dizendo: olha, eu não quero que vocês negligenciem o nível da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Olha, da própria vida desesperamos e sobre nós havia uma sentença de morte. O Senhor não tarda. Existe um momento certo para Ele vir. Uma outra pergunta, isso está em Marcos 4, versículo 40. Agora a pergunta é de Jesus para os discípulos. Primeira foi dos discípulos para Jesus, agora dos discípulos de Jesus para os discípulos. Por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tem fé? Como? Em Lucas 8:25, Lucas escreve: onde está a sua fé? Onde ela está, amado? A nossa fé está em uma religião? Ela está numa religião? Aonde ela está? Ou ela está numa pessoa? Porque a nossa fé, amados, a Bíblia diz que ela tem que estar na obra de Cristo em nosso favor. A nossa fé, ela tem que estar apoiada em uma pessoa, que é Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. E se elas tiverem qualquer outra coisa, ela é uma fé que se perde. Às vezes nós depositamos a nossa fé em nosso trabalho e fazemos dele todo o nosso empenho. Trabalhamos de sol a sol, nos empenhamos e colocamos toda a nossa fé em nosso trabalho. Às vezes colocamos a nossa fé numa pessoa, ou no marido, ou na esposa. E às vezes a nossa fé, e a fé mais comum, ela está numa religião. E eu vi a fé de pessoas que depositaram a sua fé em religião sucumbirem, naufragarem, serem tragadas pelos ventos. Porque é uma fé que não é concreta, que não é viva, que não gera nada. Aonde está a nossa fé, irmãos? O que tem nos paralisado? O que tem nos engessado? O que tem causado medo e pavor na nossa vida? É o desemprego? É medo do filho ou da filha de se perderem? É o medo da situação no Brasil ou no mundo?
É os rumores de guerra? A fé que a palavra aponta e que Jesus pergunta a esses homens, aonde está a sua fé? Aonde ela se encontra? Em algumas traduções vai colocar, vocês são tão tímidos. Aonde está a nossa fé? E isso é um desafio para mim há mais de 40 anos, irmãos. Porque fé para mim é algo que eu tenho buscado compreender o significado disso, a profundidade e a dimensão disso. E às vezes vem situações que eu digo aos irmãos, sou desafiado. E não pensem que é fácil para mim. Pressões, situações, desafios. Às vezes sinto no corpo o nível da pressão que me sobrevém. Há poucos dias eu falei para a igreja, falei mais pessoalmente com alguns irmãos, diante do desafio, eu pedindo a Deus para Ele me livrar daquela situação. E um momento que eu caminhava em direção à casa, era um entardecer, eu caminhava, e eu falei, Senhor, fala ao meu coração, ao meu espírito, Pai. O que eu preciso nessa situação? E eu entendi. E, sabe, a minha oração mudou, amados. Eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, não me livre dessa situação. Senhor, não tire ela de cima de mim. Permita ela ir até que eu aprenda o que eu preciso aprender, Senhor. Senhor, permita que ela me ensine, Pai. Porque a gente quer o alívio, mas para que haja crescimento tem que vir a pressão, irmãos. Para que a fé surge limpa. Porque Pedro, ele fala que a fé é mais precioso que o ouro refinado. João escreve que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Mas que fé é essa? Qualquer fé? Não. Tem que ser fé purificada pelo fogo, irmãos. Porque a fé desses discípulos aqui, quando o mar estava sendo jogado, eles foram desesperados para acordar Jesus. E se a nossa fé não for purificada pelo fogo, nós seremos mais outros que correrão desesperados para Jesus. E aí? Não vai fazer nada? O Senhor não está sendo justo. Que amor é esse que o Senhor disse que me ama? A gente usa os mais argumentos bíblicos fora de contextos para cutucar Deus e dizer, vê se move aí, ó. Naquele dia, amados, foi libertador para mim. Foi libertador. E eu falei, Senhor, não tira. Eu quero aprender, Pai. Eu quero aprender nessa situação. E sabe o que eu queria aprender, amados? Aquilo que Jesus estava vivendo, a descansar. A descansar. Senhor, és o meu Deus. És o meu sustento. És a minha provisão. Não são só palavras. Não são só palavras, irmãos, religiosas faladas. Não podem ser, se elas não forem vivas em nós, se elas não forem uma realidade em nós, é vã. A fé, ela tem que gerar em nós atributos. Atributos que revelam verdadeiramente aonde ela está depositada. Porque se ela está depositada na pessoa de Jesus, Tiago,
em capítulo 2, ele fala assim: você tem fé? Pois bem, me mostra a tua fé sem obras, que eu vou te mostrar a minha pelas obras. Você diz que crê? Espera aí, eu quero lhe dizer, os demônios também creem e tremem. Você tem fé? Aonde essa fé está? Como ela é revelada? Como ela é glorificada em Deus? Como Deus é exaltado nessa fé que permeia a nossa vida, a nossa história, a nossa família? E foi a pergunta de Jesus. A pergunta de Jesus foi: onde está a sua fé? Aonde? Porque em mim, talvez, o que Jesus está dizendo para eles assim, em mim não está. Vocês não estão me vendo no barco? Vocês não estão me vendo no barco só porque eu estou em silêncio? Você acha que eu não estou cuidando de você? Só porque eu não estou falando nada, você acha que eu não vou te sustentar e te proteger? Só porque eu estou ali, estático, literalmente dormindo, você acha que eu não me importo com a sua dor? No Salmo 23, Davi escreve: aquilo é fé. E a vida de Davi, ele se mostra uma pessoa madura, discernindo as circunstâncias. Discernindo as circunstâncias, mesmo diante de pessoas lá. Hoje é o dia, aquele dia que o Senhor falou que te entregou os inimigos na tua mão. Não. Não é assim que funciona, não. E Davi, ele escreve o Salmo 23, mas ele fala, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu tenha que trilhar aquele vale lá onde existe sombra e morte, eu quero dizer que eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Na tradução, me protege. Davi, ele é ousado, amados, porque ele vai numa situação dizendo de vale e de morte. Vale, muitas vezes na Bíblia usa essa figura de vale, é como se fossem momentos de lutas, momentos de aflição, momentos de desafiadores ali. E ele fala, mas sabe por que ele pode escrever isso, amados? Pelo relacionamento. Nos falta o conhecimento de Cristo. Porque se nós conhecermos Cristo, como Ele anseia que nós o conheçamos, como Ele anseia que nós o buscamos, como Ele anseia que haja isso em nossa vida de buscar, de bater e de pedir a sua presença, a sua vida em nós, se nós fizermos isso, amados, aí nós vamos ter essa palavra de Davi bem aplicada em nossa vida. Bem aplicada em nossa vida. Nos falta o conhecimento de Cristo. Nos falta o conhecimento de quem Ele é, e é o ponto de Marcos 40, quando ele escreve, 41. Agora a pergunta dos discípulos é uns para os outros. A primeira, dos discípulos para Jesus. A segunda pergunta, de Jesus para os discípulos. E a terceira pergunta, dos discípulos entre si, perguntando uns aos outros, dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a grande questão.
a resposta dos nossos medos, a resposta para se manter firme no dia mau, a resposta para quando as ondas, os desafios vierem sobre a nossa vida. Quem é esse? Quem é Jesus para você, irmão? Tem uma musiquinha da Lagoinha, fala: quem é Jesus? Quero conhecê-lo. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Há 2000 anos nós conhecemos um Jesus histórico. Conhecemos suas histórias, seu feito. Podemos dizer tantas coisas a respeito dele. Mas podemos dizer que o conheçamos? Ou conhecemos as histórias? A Bíblia, desde o Antigo Testamento, escreve a respeito dele dizendo: maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, o pão da vida, o Filho do Deus vivo, o eu sou, a ressurreição e a vida, o grande sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos. Nele reside toda a plenitude, o alfa e o ômega, e o princípio e o fim. Mas quem é ele para você, irmão? Quem ele é? Como a sua vida tem sido tocada por essa realidade? Quem ele é? Realmente, nós que dizemos e declaramos, nos reunimos aqui para falar dele, o conhecemos? Porque nós nos reunimos para celebrar e glorificarmos juntos ao nome do Senhor. Mas celebramos porque o conhecemos ou celebramos por um ritual, ou por liturgia, ou por uma atitude religiosa, ou por um desencargo de consciência? Por que nos reunimos? O que nos leva a esse momento de encontro, chamado momento de adoração e culto a Deus? Porque se conhecermos quem Ele é, amados, a nossa vida é tocada em todas as áreas, porque conhecê-lo é ser tocado, é ter a sua vida, a sua história, a sua família mudada. Conhecê-lo é ter tudo ao seu redor alterado pela pessoa que Ele é. Essa é uma questão. Porque estamos acostumados, amados, olha, não me leve a mal em nome de Jesus, com a religião, com o culto domingo. Mas isso sem fé, a palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus, então podemos estar fazendo coisas aqui que não agradam o Senhor, porque fazemos no braço da carne, fazemos sem a percepção, o entendimento do significado disso. Quem é esse, irmão? Como ele mudou a sua vida? Como ele tem alcançado o seu coração? Como ele tem te feito perdoar? Como ele tem te feito amar? Como ele tem te feito orar? Como ele tem te feito enxergar as coisas?
Porque tudo é mudado quando conhecemos, amados. Tudo é mudado. A condição do nosso coração, porque é o seu trono, é o seu lugar de habitação, é o lugar onde Ele anseia estar dentro de nós. Nós é que somos o templo de Deus vivo. Isso aqui é um lugar de reunião. A palavra diz, eu não habito em templos construídos por mão de homem. Paulo escreve dizendo, vós sois o templo de Deus vivo. Nós somos o templo. É onde Ele quer estar. E quando Ele se assenta nesse lugar, que é a sua vida, o nosso interior, dentro de nós, olha, tudo tem que ser mudado. Não pode continuar do mesmo jeito. Não continua. Na história a gente vê, amados, aonde Jesus entrava. No caso de Marta e Maria, desoladas. O irmão morreu. Desoladas. Marta fala, Senhor, se tu estivesse aqui. Jesus fala, Marta, tu creres? Sei que tudo podes. Marta, Ele vai ressuscitar. Sim, na ressurreição dos mortos. Não, Marta. Nela não, filha. É hoje. Sabe, Marta, essa dor que você sentiu nesse tempo, você e Maria sentiram esse luto nesses 4 dias. Olha, esse luto te possuiu, ele te amarrou, você está sentindo derrotada, angustiada, aflita. Olha, Marta, pensa aqui, Marta, hoje eu vim para mudar isso. E eu vou mudar numa dinâmica, numa percepção que nunca mais, mesmo se ele morrer de novo, você vai sentir isso que você está sentindo. Mas a dor teve que vir. As lágrimas tiveram que rolar. No caso dos discípulos, as ondas tiveram que bater sobre aquele barco. O desespero e o sentimento que eles tiveram lá, tiveram que o possuir para entenderem. E como Marta e Maria, amados, mesmo diante de toda possibilidade, e é interessante quando você lê lá, quando Jesus manda tirar a pedra, Marta fala, Senhor, é o 4º dia. Mesmo os judeus, eles têm suas crendices. E se cria da possibilidade até o 3º dia de ressurreição, que a alma fica perto do corpo por 3 dias. E nesses 3 dias ainda há possibilidade de ressurreição. Mas Jesus foi no 4º. Aleluia. Ele foi no 4º. E lá nesse 4º dia ele fala, tira a pedra. Senhor, está fedendo. Vai cheirar mal. Não. Tira a pedra daí. E talvez, amados, as lágrimas que possam estar descendo nesse tempo, como Jesus foi ao socorro, talvez seja o tempo de Jesus dizer para nós, olha, é o tempo de sair. É como ele disse a Lázaro, Lázaro, saia para fora. É o tempo de sair dessa condição. É o tempo de você perceber de uma forma diferente. Talvez seja o tempo de você acordar e entender que essa fé que a gente viveu e abraçou a vida inteira só nos levou para a verdade, para longe do Senhor. Na verdade, ela nos manteve distante do Senhor porque foi uma fé depositada em outros lugares e nós atribuímos, olha, foi colocada em Deus e não foi. E talvez o que o Senhor está dizendo, olha, é o tempo de você depositar a sua fé em mim. É o tempo. Vai ter lágrimas.
Vai fazer parte, mas eu vou estar contigo. Talvez vai ter aflição, vai fazer parte, mas eu vou estar contigo. Olha, talvez tenha a angústia, o medo, a ansiedade queira nos possuir, mas vai fazer parte, porque o Senhor fala, eu vou estar contigo em cada etapa. E como Paulo escreve, Lucas, na verdade, que escreve, né, as palavras de Paulo, quando ele dá em Atenas, eu acho maravilhoso esse texto, porque nesses momentos de luta eu falo para o Senhor, Senhor, por muitas vezes as situações me pararam. Por muitas vezes o meu lugar de refúgio foi em cima de um sofá, cabisbaixo, aflito, angustiado, quieto. E eu aprendi, Senhor, nesse texto, quando Paulo diz à igreja de Atenas, porque Paulo visita Atenas e fala sobre os muitos deuses que tinham lá. E havia um altar ao Deus desconhecido. E Paulo ele começa um discurso, amado, lindo. Fala que nele foram criadas todas as coisas. E ele fala, nele, nesse Deus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, ele fala, nele nós existimos. Nele nós vivemos. E nele nós nos movimentamos. Nele. Você entende, irmão? Não é uma fé depositada em uma pessoa qualquer, que se nós depositarmos a nossa fé nele, vai haver um movimento em nós. As circunstâncias vão vir, mas elas não vão nos parar. As lutas vão vir, mas elas não vão nos deter. E você e eu juntos podemos dizer ao Senhor, Senhor, eis as ondas, eis os ventos, mas elas não vão me parar. Eu vou romper em fé, Pai. Fortalece o meu corpo, fortalece a minha mente, Pai. Fortalece os músculos, minhas células, para eu caminhar no meio desse vendaval. Mas eles não vão me deter. Você entende, irmão? Não se detenha, porque o Criador dos céus e da terra é contigo. Se fizer do Senhor o seu refúgio e o seu lugar de habitação, faça dele isso, para que possamos responder às perguntas dos discípulos. Quem é este que o vento e o mar lhe obedece? Nós teremos toda a condição, porque entre eles não havia possibilidade de responder. Mas se nós vivermos nele, nós teremos toda a condição de responder dizendo, ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é o cavaleiro de Deus montado em seu cavalo branco, ele é o antes de todas as coisas, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, por ele foram criadas todas as coisas, pelo seu poder ele subsiste todas as coisas, ele é a imagem do Deus invisível, ele é a revelação de Deus, ele é a palavra viva, ele é o conselheiro, Deus forte. Você entende, irmão? Nós teremos condição não de falar de palavras somente de um conhecimento intelectual, mas isso será parte de nós. Isso vai fluir em nosso interior. Isso será parte de nossas entranhas,
do profundo do nosso ser. E não uma liturgia, muito menos uma religião. Mas será algo real, vivo e vívido dentro de nós. Amém? Vamos orar? Você pode se colocar em pé?